Meus amores, né? Hoje a gente vai continuar falando sobre o meio ambiente, né? Hoje o nosso tema é a preservação do meio ambiente como condição básica para termos de qualidade de vida. Ou seja, para termos uma vida melhor, temos que cuidar do meio ambiente, né? Pois ele é quem nos fornece um bem-estar incomparável, tá bom? Então aqui logo no início nós temos, nas últimas décadas tem se falado muito acerca da temática da preservação ambiental. Conceitos como desenvolvimento sustentável, responsabilidade social e ambiental, reciclagem e mudanças de hábitos de produção e consumo estão sendo largamente discutidos pelas sociedades civil, ONGs e representantes governamentais, né? Será que finalmente o homem começa a perceber que faz parte do meio em que vive? Será que o homem começa a perceber que parte do fio da teia da vida está pedindo socorro? Então, esse tema ele chama a atenção para os cuidados que devemos ter, certo? Para os cuidados que devemos ter com a natureza, com o meio em que vivemos, né? Que nós temos que ter uma aliança de amor com o meio ambiente. Nós temos que tratar o meio ambiente com amor, com carinho, né? Porque é dele que nós precisamos para viver na realidade. Nós não estamos falando, quando se fala de natureza, muitas pessoas acham que é uma coisa à toa. O que é a natureza? O que é a natureza? É pé de árvore, é terra, é uns animais, uns insetos. Mas tudo isso é importante. O que as pessoas devem perceber é a importância que cada uma dessas coisas tem na nossa vida, né? Que cada inseto, cada árvore, cada bicho, cada pessoa, cada coisa tem importância. Tem uma importância imensa, né? Nós temos que viver em harmonia com o meio ambiente. Aqui fala desenvolvimento sustentável. Desenvolvimento sustentável é você viver em harmonia com o meio ambiente. É você tirar dele só aquilo que você precisa para sobreviver, né? Nós precisamos disso, nós tiramos só aquilo. Mas a ambição humana tem ultrapassado todos os limites. E nós tiramos do meio ambiente mais do que o que ele pode dar, mais do que o que ele pode repor, né? Existe uma pesquisa que fala que se o homem deixar de degradar o meio ambiente hoje, ainda levará 1 bilhão de anos para que ele se recomponha. Então é tempo demais. É tempo demais. Então o que nós podemos fazer hoje não podemos deixar para amanhã. Mas o que é meio ambiente? A Política Nacional do Meio Ambiente brasileira, Lei 6.938/81, entende por meio ambiente o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. Então o meio ambiente é tudo que está aqui, tudo que está ao nosso redor, né? É o conjunto de condições, de leis, de influências, de tudo. Tudo faz parte desse meio ambiente. E tudo deve ser cuidado com carinho, né? Desde os insetos mínimos que se escondem dentro da terra, das águas subterrâneas que estão dentro da terra, tudo que está aqui em cima. Tudo isso faz parte do meio ambiente, né? De acordo com o conceito de meio ambiente, fica clara a impossibilidade de desassociar os elementos que o compõem, o físico, físicos, químicos e biológicos, inclusive o próprio homem. Podemos resumir ambiente, então, como sendo o lugar onde vivemos, bem como suas inter-relações. Então, meio ambiente é o lugar onde nós vivemos, é o ambiente onde nós vivemos. As coisas com quem nós temos o contato,
certo? As inter-relações, isso é o meio ambiente. Então, tudo que está ao nosso redor faz parte desse meio ambiente, né? Tudo, desde os elementos. Quais são esses elementos? Os físicos, os elementos químicos e elementos biológicos. Inclusive, o próprio homem é um elemento do meio ambiente. Nós somos os elementos do meio ambiente, mas nós somos os elementos mais transformadores do meio ambiente que existe. Certo? Por si só, a natureza, ela acontece coisas de período em período da história da Terra. Mas ela se recompõe. Mas esses acontecimentos é de forma lenta. Mas o homem, ele tem um poder de destruição muito grande. Ele destrói uma serra hoje para construir um shopping. Ele destrói outro meio mundo de coisa para construir uma cidade. Ele constrói cidades no deserto. Então o homem é o ser maior, o ser que mais transforma e modifica o meio ambiente. Classificação de meio ambiente. Aqui nós temos ambiente natural, é o ambiente constituído pela biosfera, ou seja, o solo, a água, o ar atmosférico, a flora e a fauna. É onde se dá a correlação recíproca entre as espécies e as relações desta com o meio físico que ocupam. Então, o ambiente natural é o formado pelos elementos da natureza, o que nós chamamos de ambiente natural, formado pelos elementos da natureza, como o solo, a água, o ar atmosférico, a flora, que são os vegetais, né? E a fauna, que são os animais. Então, é tudo que compõe a natureza. Esse ambiente nós chamamos ambiente natural, como o exemplo que temos aqui na imagem, né? É ambiente natural, um ambiente que é formado pelos elementos da natureza. Então aqui, ambiente cultural. Olha o ambiente cultural, essa segunda imagem onde temos a presença de uma igreja, né? Ambiente cultural integrado pelo patrimônio artístico, histórico, turístico, paisagístico, arqueológico e espeleológico, né? Então, o ambiente cultural é um ambiente construído, feito pelo homem. É um ambiente que o homem cria. Ele cria, e esse ambiente é um patrimônio artístico, pode ser uma igreja antiga, pode ser algo que coisas que o homem faz. Esse é um ambiente cultural porque é criado pelo homem, né? É criado pelo homem, conta uma história e tem uma história. O ambiente artificial, formado pelo espaço urbano construído, consubstanciado no conjunto de edificações e pelos equipamentos públicos, ruas, praças, áreas verdes e todos os demais assentamentos de reflexos urbanísticos. O ambiente artificial é um ambiente que o homem cria, uma cidade também. Por exemplo, é um ambiente artificial, porque é algo que o homem criou. Ele fez construções, ele fez praças, ele colocou vias verdes, tem algumas coisas da natureza presente, né? Temos reflexos urbanísticos, né? Então, tudo isso aí, como essa segunda imagem mostra, é um ambiente artificial criado pelo homem. Um exemplo maior de um ambiente artificial é uma cidade, né? Uma cidade que tem suas edificações, tem suas ruas, praças, áreas verdes, tem tudo, né? É um conjunto. Então, ambiente artificial, ambiente cultural, que é o que mostra uma cultura, que mostra uma história, né? Como aqui nós temos uma igreja muito antiga, então ela tem uma história fantástica. E o ambiente natural é um ambiente que é composto pelos elementos da natureza, certo? Desde os primórdios da humanidade, que o homem vem alterando o ambiente para atender às suas necessidades.
altera o ambiente natural, construindo o ambiente artificial, remodela o ambiente artificial em meio às práticas culturais, deixando de herança para as gerações futuras um patrimônio artístico, cultural e arqueológico que compõe um ambiente cultural. Dentro de uma ótica antropocêntrica, o homem coloca-se como centro de tudo e impõe profundas alterações. E desta forma, o manguezal é aterrado, cursos de rios são alterados, florestas são desmatadas, solos são degradados, corpos d'água são poluídos, tudo numa incansável busca de satisfação das necessidades do presente. Então, nessa parte aqui, fica claro que o homem é o maior transformador. Ele transforma qualquer ambiente às suas necessidades, né? Ele altera, ele cria ambientes, ele altera ambientes, certo? Tudo para satisfazer as suas necessidades, né? Como tem aqui fala, ele aterra manguezal, ele modifica cursos de rios, desmata a floresta, né? Então ele muda muita coisa só para atender o que ele precisa, né? O que ele precisa, ele diz bem assim, essa cidade precisa de um shopping, vamos desmatar aquela serra acolá e vamos construir o shopping lá em cima, e assim o homem faz, certo? Tá passando, tem um riozinho passando, vou desviar esse rio porque nesse lugar aqui eu quero construir um supermercado, ele vai fazer isso. Uma rede de supermercado, ele vai fazer isso. Então o ser humano, ele é o ser mais transformador e modificador da natureza, certo? Ele transforma tudo, ele muda. Se já tem alguma coisa feita, ele vai transformar aquilo que estava feito. Se ainda está para fazer, ele vai fazer do jeito dele, para atender a sua necessidade dele, porque é que ele quer daquele jeito. E assim, de uma forma ou de outra, termina ele criando um patrimônio, né? Um patrimônio cultural, artístico, arqueológico, né? Que também é algo precioso. Poluição ambiental e qualidade de vida. Diante de tantos impactos decorrentes de um uso impensado dos recursos naturais, o homem perde qualidade de vida nos grandes centros urbanos e até nas áreas rurais. Enchentes, ilhas de calor, inversão térmica, chuva ácida, aquecimento global, desertificação, assoreamento de rios, escassez de água potável são apenas alguns dos problemas decorrentes de práticas insustentáveis a que interferem na qualidade de vida. Então, o homem, ele já mudou tanto, ele muda tanto as coisas, que termina trazendo alguns problemas seríssimos para a vida dele mesmo, né? Aí o que acontece? Tem lugares que há deslizamento de terra em épocas de chuva forte, porque as casas foram construídas em lugares inapropriados, certo? Em lugares de risco. Então, enchentes, o homem constrói casas pegadas nos rios, vizinhos nas margens dos rios. Vem as enchentes, leva tudo. Então, ilhas de calor, muitas construções nas cidades, há muitas construções. Então, o solo, o calçamento esquenta demais, tornando aquele lugar muito quente. Então, chama-se ilha de calor, né? O homem com muitas indústrias, tem a chuva ácida, que é uma chuva que corrói até ferro, né? E tem o tempo cada vez mais quente, vem um aquecimento global, que é quando o planeta está cada vez mais quente, vem os lugares que estão se transformando em deserto, e assim por diante. Quer dizer que o homem, ele mexe tanto que ele termina trazendo problemas para a sua vida. Problemas que começam a interferir na qualidade de vida deles, né? As cidades totalmente calçadas, asfaltadas, então em épocas de chuva os bueiros entopem, certo? Não tem saída para as águas, tá por causa do calçamento, então o solo não absorve a água. Então tudo isso são problemas seríssimos que interferem na qualidade de vida do ser humano devido às suas criações, às suas invenções, né?
Qualidade de vida. O que é qualidade de vida? É o método utilizado para medir a condição de vida de um ser humano ou um conjunto de condições que contribuem para o bem físico e espiritual dos indivíduos em sociedade. Então, qualidade de vida, o que é viver bem? É viver bem, é você ter um ar limpo, é você ter acesso à alimentação boa, certo? É você ter direito à escola boa, a uma moradia confortável, né? Então tudo isso é qualidade de vida, né? Aí você olha ao seu redor, será que eu tenho qualidade de vida? Será que eu só vou ter qualidade de vida se eu morar numa mansão? Não. Você tem qualidade de vida morando em uma casa simples, desde que não lhe falte comida, não lhe falte uma área de lazer onde você possa fazer uma caminhada, andar, se divertir, tá entendendo? Onde você saiba viver. Então, qualidade de vida é isso, é você viver bem. Não é você ser rico. Qualidade de vida não é ser rico. Qualidade de vida é viver bem, é não faltar o alimento, morar em uma casinha que lhe dê um conforto, certo? É você ter o seu trabalho, é você poder fazer sua caminhada, sua corrida, andar de bicicleta, né? É coisas que faz bem para a sua saúde, não só física, mas espiritual também. Isso é qualidade de vida. Interferência na qualidade de vida, enchentes, né? Então aqui nós vamos ao primeiro tema, enchentes. O crescimento urbano, ou seja, o crescimento das cidades muito acelerado, a ocupação desordenada de áreas de vegetação nativa, o desmatamento de mata ciliar, o aterro dos manguezais, a canalização dos rios, bem como a impermeabilização do solo, aliados com o lançamento dos resíduos sólidos, que é o lixo, em córregos, canaletas e rios, provocam momentos de chuva enchentes. As enchentes interferem na qualidade de vida não apenas devido a um fator econômico, mas também por ser um meio de proliferação de doenças, como a leptospirose, por exemplo. Então, quando a gente fala em interferência na qualidade de vida, o que o homem cria, às vezes chega a interferir na própria qualidade de vida, nós temos o primeiro tema, enchentes, né? As cidades crescendo demais, crescendo, se constrói em todos os lugares, né? Então, o que acontece? Há calçamento em todas as cidades. Então, durante as chuvas, os bueiros entopem, as saídas de água entopem, né? Então, as cidades ficam lotadas de água, que nós chamamos de enchentes, né? Ficam cheias de água, principalmente jogam resto de lixo nos rios, né? Então, esse lixo se acumula, entope os bueiros e essa água se acumula, né? Trazendo problemas para as pessoas. Muitas pessoas perdem tudo, então vão ter um problema econômico e fora doenças, né? Doenças por causa dos insetos, por causa dos ratos, que os ratos, o xixi do rato, o cocô do rato transmite a leptospirose, né? E temos outros problemas que acontecem também, problemas de saúde devido a enchentes, que a água se acumula, nós temos uma série de problemas, ok? Soluções ambientais para diminuir as enchentes e melhorar a qualidade de vida. Estimular a coleta seletiva, recuperar áreas de mangue, mata ciliar, implantar reservas ambientais urbanas, bem como realizar campanhas de educação ambiental para sensibilizar a população acerca da importância de jogar lixo no lixo. São passos importantes para melhorar a conservação ambiental e melhorar a qualidade de vida das pessoas, né? Então, o que acontece? Algumas soluções ambientais para diminuir a enchente, a coleta do lixo, a recuperação dos manguezais, né, das matas ciliares, implantar reservas ambientais urbanas, bem como realizar campanhas de educação ambiental para sensibilizar a população, ou seja, conscientizar o povo de que o lugar do lixo é no lixo,
certo? Que não tem para que jogar lixo em todos os lugares, porque esse lixo traz problema. E não é problema pouco, não é problema muito. Esse lixo é levado pelas chuvas, vão poluir fontes de água. Esse lixo vão entupir canais, vão entupir bueiros, que durante as chuvas as ruas vão ficar alagadas. Então é questão de conscientização. O ser humano precisa conscientizar-se de que o papel dele é esse, nesse mundo. É de limpar a natureza, é de mantê-la viva, certo? O ser humano tem que ter essa consciência. Qual é o meu papel aqui nesse mundo? Perante a natureza? É mantê-la viva, cuidada. Não é jogar lixo na natureza, não, naquilo que Deus nos deu. Não é jogar lixo em lagoas, lagos, rios e mares, não. Certo? É manter a limpeza. Lugar de lixo é no lixo. Pegue o lixo, recolha, né, e coloca no lixo. Para que esse lixo seja recolhido pelas caçambas que o prefeito manda e levado para reciclagem. Ou para colocar em um lugar apropriado. Aqui são ilhas de calor. O que são ilhas de calor? As ilhas de calor são lugares, né, que são muito quentes, cidades extremamente quentes. Ah, tia, mas a ilha de calor é em qualquer lugar que esteja muito quente? Não, é principalmente nas cidades. Por que nas cidades grandes? Numa cidade pequena igual a da gente não tem ilha de calor. Por quê? Porque a cidade tem poucas construções, então o ar circula normalmente, porque as construções são baixas, né? Mas as ilhas de calor, elas são formadas em cidades grandes por causa das grandes construções de prédios em cima de prédio, muito concreto, certo? Muitas construções, muito concreto, né? Então o que acontece? Esse concreto, ele absorve a temperatura, tornando o ambiente muito quente. Né? O solo, ou seja, o calçamento, ele absorve muito o calor do sol, a temperatura, e torna aquele lugar muito quente. Então a temperatura das grandes cidades, cheias de prédios, é chamada de ilha de calor, certo? Então o que acontece? O que é que podemos fazer para melhorar a qualidade de vida nas grandes cidades? Né? Então, manter áreas verdes nas zonas urbanas, nas cidades. Então, plantar árvores nas cidades grandes. Plantar muitas árvores, criar parques públicos, reservas ecológicas, né? Colocar plantas no telhado para que o telhado não esquente muito, para que o concreto não esquente muito, tá entendendo? Então, isso seria uma solução. Ilhas de calor não acontecem em cidades pequenas, só é em cidades grandes devido às grandes construções. Não esqueçam isso. Certo? Soluções ambientais para ilhas de calor. Estimular a criação de telhados verdes, como vocês estão vendo aqui. Parques públicos e áreas de proteção ambiental urbana. São alternativas para amenizar o clima urbano. Então é criar áreas verdes com a presença de águas, de plantas, para que o ar se torne mais fresco. A inversão térmica é o lançamento de poluentes. As indústrias, você está entendendo? Por exemplo, elas lançam muitos poluentes. Mas a tia vai ler aqui para vocês. Ó. O lançamento de poluentes na atmosfera impede que o ar mais frio, mais denso, circule por uma camada de ar quente, menos densa, provocando alterações na temperatura e um ambiente de desconforto e um desconforto ambiental. Então a inversão térmica é porque o ar quente, ele fica embaixo, localizado embaixo, impedindo que o ar frio desça, tornando a área de baixo mais fria, certo? Então, porque aqui embaixo, na parte mais baixa, que recebe mais a luz e o calor do sol e se acumula aqui na parte mais baixa, então a temperatura, o ar quente é leve, o ar quente, ele consegue ficar mais embaixo, né?
E o ar frio, não, o ar frio ele desce e o ar quente sobe. Então isso nós temos uma inversão térmica, certo? O ar quente ele sobe porque ele é mais leve, o ar quente é mais leve, ele sobe e o ar frio desce. Pronto. Nós vamos parar por aqui, certo? E na próxima aula eu continuo. Cheiro no coração de todos.